Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos vocês. Eu, eu venho aqui contar para vocês o que aconteceu um dia antes de Israel atacar o Irã. Eu tive um sonho, 2 dias antes, que o Davi me perguntava assim, o que ele fez? E nesse caso, era Jacó. Jacó tinha feito algo, de certa forma, que para Davi era um pouco errado. Então, aconteceu que, passado um dia, eu falei com o Senhor: Senhor, eu não entendi esse sonho. Por que eu sonhei com Davi e com Jacó? Então, um dia antes de Israel atacar o Irã, eu comecei a ver aqueles mísseis descendo e subindo assim, mas eu não entendi o que que era aqueles riscos. Eu fui entender depois, quando eu vi os vídeos, que o domo de ferro de Israel, ele contra-atacava os mistos e clareava no céu aqueles riscos subindo, descendo, e aí que eu fui entender que era aqueles riscos. E eu vi algo grande, parecendo uma estrela caindo, e logo após eu ver aquilo ali, eu vi aqueles riscos dos mísseis, e em seguida eu estava num pessoal junto com o pessoal lá do norte do Paraná, onde a gente morava. E então, aconteceu que naquele momento eu senti que era o arrebatamento e as pessoas começaram a subir. Eles viravam uma espécie assim, eles se transformavam numa espécie de lâmpada acesa e começavam a subir. Quando eu fui pensar se eu ia subir ou não, eu subi junto. Nisso eu acordei. Quando eu acordei com os olhos fechados, eu continuei vendo aqueles riscos, que eram os rastros dos mísseis, e o Espírito Santo tocou em mim dizendo assim: não abra o olho. Se você abrir o olho, você para de enxergar. Então eu fiquei olhando aquilo ali com o olho fechado, a cabeça coberta, e eu olhando aqueles riscos. Eu fui entender aqueles riscos 2 ou 3 dias depois, quando eu vi os vídeos gravados, de pessoas gravando a hora que o domo de ferro arrebatia, e aqueles riscos apareciam bem da forma que eu via. Uns subindo os contra, outros embolando e outros descendo reto, que acertava o chão. Passados-se 30 dias, passados-se 30 dias, agora ontem, no dia 11, novamente, aí o sonho veio diferente. Veio o sonho do arrebatamento de uma forma diferente. Eu estava dormindo e me veio em sonho. Dessa vez, Jesus veio, chegou perto de mim, assim, do meu lado esquerdo, e quando ele chegou, ele não disse nada, mas eu já sabia que era Jesus. Porque quando Jesus se aproxima de alguém, de certa forma, você tem uma telepatia com ele, você entende o que ele está pensando, o que ele está falando e que é ele que chegou. Ele chegou do meu lado e disse: vamos. Nem deu tempo de eu responder: vamos. Eu só entendi que eu iria e aí aconteceu um redemoinho. Esse redemoinho, ele era ele era visível, pelo menos para mim, que estava com Jesus, ele era visível. Jesus continuava do meu lado esquerdo e o redemoinho começou. Era um redemoinho, assim, parecia cheio, parecia a cor daqueles tornados que a gente vê no mar, assim, mas nós estávamos dentro, de uma forma que parecia, assim, quando a Bíblia narra que Elias subiu num redemoinho. Só que ele não era aquele redemoinho feio igual ao do tornado, era um redemoinho verde. Ele girava em volta de nós, verde, com umas cores azuis, amarela e uma cor quase vermelha. Então, quando aquele redemoinho começou a rodar assim, a gente não sentia vento nenhum, apenas sabia que estava sendo levado junto com aquele redemoinho. Aí a gente saiu
e fomos transladados a um local que era perto de uma aldeia de índio. Eu sabia que era perto de uma aldeia de índio. Era longe de cidade, era um pouco perto do mato. E então ele chegou, nós abaixamos ali, na mesma posição que nós levantamos. Eu à direita, parado, ele à esquerda. Tinha uma espécie de um ídolo, mas esse ídolo não era uma imagem de bicho, nem de humano, nem nada. Era um ídolo. Parecia um número 1. Não era bem um número 1, mas parecia um número 1, com altura de mais ou menos 80 centímetros a 1 metro. Esse ídolo era meio amarelo, parecia que alguém cuidava dele e pintava ele. Jesus chegamos eu e ele ali junto, aí tinha um casal, e esse casal tinha 3 criancinhas. Essas 3 criancinhas pareciam-me uma menina e 2 meninos. Assim, bem viçosos, bonitos, de saúde, e um casal, assim, aproximadamente jovem, ele com 35, ela mais ou menos com 30, 33. Ele pegou e ele apontou a mão para aquele ídolo e disse para eles: eu não sou aquilo ali que vocês chamam de xamã. Eu sou o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas e aquele que salva. E nesse mesmo momento que eles estavam falando isso, ele mexia com a mão assim, e quando ele mexia com a mão, pro lado daquele ídolo, que estava assim à esquerda dele, da mão esquerda dele, ele mexia com a mão esquerda, e aquele ídolo se contorcia. Foi muito rápido, irmão. Para falar, demora um pouco, porque a gente tem que explicar. Ele mexia e aquele ídolo se contorcia. Ele só disse para eles: eu não sou xamã, e apontou aquele negócio, ele mexia, aquele ídolo mexia. Ele disse para eles assim: vocês creem que eu sou o Filho de Deus e o Salvador? Eles disseram assim, todos eles numa voz só, tanto os 2 grandes, os 2 adultos, pai e mãe, quanto as 3 crianças. Eles disseram assim: nós cremos, numa voz só. E Jesus disse: então vamos. E nós subimos. Os 7 junto, naquele redemoinho novamente. Só que quando aquele redemoinho subia agora, ele se mostrou um redemoinho maior, e ele também demonstrava que aquele ali era o arrebatamento. Não era um traslado, era o arrebatamento. E ao mesmo tempo que ele subia, vinha vindo um caos para a terra. Aquele redemoinho ia subindo e ia vir um caos de coisas ruins para a terra. A gente não viu o que foi, o que vinha naquele caos ruins, mas parecia coisas que não era coisa boa, não era coisa bonita. Parecia vento, tempestade, desastre e etc. Então a gente subiu. Quando a gente subiu, eu acordei e novamente o Espírito Santo falou comigo, só dessa vez ele disse assim: grave isso e mostre para o povo. Grave e mostre para o povo. Diga a eles que eu vou salvar até quem não conhecia o meu verdadeiro nome. Mas, ainda assim, tinha eu como o Criador de todas as coisas. Não sabia o meu nome, mas tinham eu como o Criador de todas as coisas. E assim eu digo, irmãos, eu estou gravando, é o primeiro vídeo que eu gravo na minha vida. Eu nunca gravei nada. Estou gravando porque o Espírito Santo falou comigo: grave. Grave, só disse grave e colocou o entendimento que eu gravasse e colocasse no ar na internet. Apenas isso. Amém.